Fala, jovens! Aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda e eu quero te convidar agora para uma pequena aula de história. Mas sem coach, sem oba-oba, sem lacração, eu vou apenas te dar um toque. E o tema hoje é negacionismo. Vamos aos fatos. O que acontece? Sempre que nós ouvimos uma narrativa histórica, existe uma versão, ou seja, algumas fontes, algumas narrativas que são evidenciadas e outras que são silenciadas. Isso é muito comum na história, por isso que se diz que a história geralmente é dos vencedores. E por esse mesmo motivo, a história, a narrativa histórica está em constante disputa das vozes que querem ser ouvidas e as pessoas que silenciam essas narrativas. A história do Brasil está recheada disso. A história dos negros, dos africanos que estiveram aqui no Brasil, é uma voz silenciada. Nós não sabemos a narrativa histórica a partir de suas lutas, e sim a partir dos brancos que contaram essa história. Tanto é que se sacramentou que a Lei Áurea foi assinada pela Princesa Isabel. Quando eu falo isso, eu silencio toda a luta negra que houve dentro desse contexto. Um outro exemplo disso é a história indígena. O que nós sabemos a respeito dos índios no tempo de Colombo, de Cabral, são as narrativas que chegam até nós através de portugueses e espanhóis, os relatos dessas pessoas que passaram por aqui. Não nos restaram resquícios, provas orais, escritas, de nenhuma forma de como os índios viviam antes. Isso se chama silenciamento. Ou seja, esses grupos históricos eles vivem em silenciamento. Atualmente existe isso, Cleiton? Existe. Existe tanto negacionismo como silenciamento. E eu vou te dar um exemplo que é esse que está aqui do lado. O deputado Daniel Silveira. Esse deputado, na época da eleição, em 2018, ele quebrou a placa da rua onde tinha o nome Marielle Franco. Isso, além de um ato de vandalismo, tem um peso simbólico muito grande. O que é que ele está dizendo? Ele está apagando a memória de Marielle Franco. Ele está tentando apagar a memória da luta dela e, acima de tudo, que ela foi assassinada por conta de sua luta. Então, quando eu quebro a placa, quando eu faço esse ato, eu estou meio que silenciando, tirando ela da narrativa histórica. Eu estou negando a importância dela. Só que isso é algo muito perigoso. E o sistema legal brasileiro, existem dispositivos que garantem a memória, garantem que certos pontos da história eles estejam sempre presentes. Por exemplo, é crime você fazer apologia ao AI-5, ao ato institucional número 5. O que é isso? Foi o ponto máximo da ditadura, que caçava as liberdades individuais. As pessoas podiam ser presas sem um mandato de prisão e poderiam ficar presas por um tempo determinado, além da tortura que acontecia quando a pessoa estava presa. Ou seja, pela Constituição Federal, a apologia ao AI-5 é crime. Por tabela, você entende então que houve ditadura. Então, quando você vem dizer que não houve ditadura, quando você vem dizer que não há AI-5, você está podendo incorrer num crime, porque é crime você negar o AI-5. Quer um exemplo disso? Veja esse mesmo deputado, o deputado Daniel Silveira. Ele tentou silenciar a voz da Marielle Franco, mas como esse tipo de pessoa realmente nunca para, realmente tem um conjunto de pensamentos de negação para tentar desconstruir uma versão histórica e tentar construir uma outra narrativa onde não houve ditadura, onde a luta dos negros, a luta dos pretos é uma luta que não é válida, a luta indígena é uma luta que não é válida, você acaba incorrendo em crime. E foi o que aconteceu. Essa semana ele foi preso. O Supremo Tribunal Federal mandou prendê-lo por apologia ao AI-5 e por ataques ao Supremo Tribunal Federal. Então você percebe que quando a gente fala de narrativa histórica, de lutas históricas, não é uma coisa que está apenas no passado. Zumbi tinha escravo, os escravos vieram da África porque na África tinha escravidão, os índios eram preguiçosos, os índios que cortavam a floresta. Todas essas versões fazem parte de narrativas negacionistas que silenciam alguns grupos para poder justificar alguma coisa no presente. Lembre-se disso. Esse tipo de narrativa ele sempre tem o objetivo de justificar algo que está acontecendo no presente. Professor, a história conta a gente o que acontece. Não. As fontes históricas elas respondem às perguntas do presente.
Então, muitas vezes, quando você muda as perguntas ou quando você silencia algumas perguntas que é feita ao passado, você está criando uma nova narrativa. E muitas vezes ela não corresponde ao que realmente aconteceu. Prometi você que ia ter uma aula de história sem lacração. Espero que você tenha gostado e até a próxima.